Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do Centro Espírita Irmã Sheila. Vou pedir para aqueles que estão vindo pela primeira vez e os frequentadores mais frequentes que possam colocar seus celulares no silencioso, para que a gente inicie a nossa tarefa de hoje, tá bom? Antes de mais nada, queria dar para vocês alguns avisos. Nós iniciamos agora em julho o período de recesso dos estudos que são realizados nessa casa. Amanhã acontece o encerramento do Comece pelo Começo, que geralmente acontece durante o primeiro semestre. Eu acho que eu vou botar esse negócio para oscilar, já estou suando. Me dê bem aqui, meu amor, por favor, esse controle. Obrigada. E como se trata de uma campanha, ela vai acontecer sempre no primeiro semestre de cada ano. A gente encerra agora, né, a campanha Comece pelo Começo, que é a apresentação das obras fundamentais da doutrina espírita, e no primeiro semestre do próximo ano a gente inicia ela de novo para aqueles que ainda não fizeram. Então nós entraremos em recesso do ESD, dos estudos Comece pelo Começo, Joana de Ângeles, André Luiz. A gente só não vai ter recesso da Gênesis, porque como ela acontece sempre no primeiro domingo de cada mês e é online, a gente vai realizar o do 1º de julho, tá? E aí quando nós retornarmos, a partir de 1º de julho, que é na segunda-feira, agora, que amanhã a gente tem ainda pela manhã aqui, Café com Pão Nosso, 9h30, para as famílias, os frequentadores, que a gente faz uma vez por mês. Tem a distribuição da sopa, produção e distribuição da sopa fraterna, que é um trabalho que a gente realiza. Para aqueles que quiserem vir participar, podem participar, ajudar a cortar as verduras, mexer o panelão da sopa. A gente realiza uma vez por mês e é amanhã, é sempre no último domingo do mês. Então amanhã tem a atividade aqui pela manhã e à tarde tem o encerramento do Comece pelo Começo. Na segunda-feira, a partir dessa segunda e daqui para frente, toda segunda-feira a gente vai ter aqui, a partir das 19 horas, Evangelho Terapia, passe e a irradiação. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Aí a gente vai tirar o Evangelho do sábado, porque lembra, é um Evangelho e uma palestra, um Evangelho e uma palestra. A gente está tirando o Evangelho do sábado e colocando ele na segunda-feira. Vai ficar as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Esse Evangelho, essa irradiação e esse passe vai ser o passe feito aqui nas cadeiras, não é o passe lá da maca, porque o passe da maca ele só vai acontecer nos sábados para as pessoas que estão em tratamento espiritual. Então, nos sábados, a gente também vai ter uma mudança. Qual é? A gente vai mudar o horário da palestra. Provavelmente, ela irá acontecer a partir das 17 horas. A gente vai decidir hoje, com a reunião, porque aí nós chegaremos aqui mais cedo, às 3 horas da tarde, os trabalhadores faremos a vibração para os trabalhadores, com a psicografia que acontece para os trabalhadores, e aí depois a gente inicia, organiza tudo para começar a palestra às 17 horas, aí palestra, atendimento fraterno e passe magnético na maca, quem está fazendo tratamento espiritual. A Adriana agora só vai para a maca quem estiver fazendo tratamento só. Os outros, o passe da segunda-feira é o passe simples e o passe magnético para quem passou pelo atendimento fraterno e está em tratamento espiritual. Por que essa mudança? Por orientação do Dr. Hans, que é o mentor da nossa casa. Né? A não ser que você chegue aqui no sábado e realmente não esteja bem, não esteja passando por algum problema mais grave, aí às vezes até com problema de saúde, aí a gente leva lá para a marca sem nenhum problema, tá bom? Mas nos sábados, né, a gente está organizando. E aí talvez hoje a gente tenha uma ideia de como vai ficar esse trabalho do sábado. Então a gente vai comunicar para vocês no decorrer da semana pelas redes sociais, tá certo? O que é certo é que no próximo sábado vocês não precisam chegar aqui às 2h30 da tarde. Chegando aqui por volta das 4 horas da tarde, a gente tem tempo para fazer atendimento fraterno, tem tempo para fazer ali a recepção, tem tempo para a gente se encaminhar para as nossas atividades, tá bom? Mas a gente vai comunicar isso aí, tá? A gente vai ver como é que vai ficar. Se vai todo mundo tomar passe na maca, se não vai, a gente vai resolver isso hoje na reunião, tá?
Não se preocupe que sem assistência a gente não fica, nem vocês e nem nós. Então vamos ler a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, 231, que diz o seguinte, do Torres Pastorinho: não deixe de manifestar gratidão aos membros da sua família, aos seus amigos e aos seus conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum que estamos falando, que consiste em dizer muito obrigada. É de gratidão continuada, demonstrada em nosso exemplo pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para o nosso aperfeiçoamento com sua ajuda e até com as suas incompreensões. Até as incompreensões da nossa família nos ajudam a crescer, por isso devemos ser gratos. Então é com essa mensagem que nós vamos pedir para que todos que estejam aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que voltem nesse momento os seus pensamentos e os seus sentimentos para o seu íntimo, olhando para dentro de si e buscando no seu interior todos os sentimentos altruístas que você já é capaz de elaborar, de perceber, de sentir, a fim de que nós possamos entrar em comunhão com Jesus através da prece, rogando a Ele que derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as bênçãos do seu amor. Jesus querido, Mestre amado, nós, nesse momento, reunidos em Teu nome e na certeza da Tua presença, te rendemos graças por mais uma oportunidade de servir, por mais uma tarde de tarefa bendita junto ao Teu coração. E te pedimos, Senhor, que Tu possas amparar e consolar todos os espíritos encarnados e desencarnados que foram trazidos até aqui. Que essa tarde nós possamos juntos, unidos, em um só sentimento, fazer o melhor que pudermos por nós e por todos aqueles que estão à nossa volta, vibrando amor e paz por todas as tarefas desta casa. Permanece conosco, nos instrui, nos intui e nos ampara, hoje e agora sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, deixa eu pegar aqui meu passado de slide. Deixa eu voltar aqui. Bota aí do começo. Prontinho. O tema que a gente vai tratar hoje é esse aí, a boa nova e os novos tempos. E por que a gente vai tratar dessa temática? Porque nós vamos começar um trabalho novo nessa casa, que não é novo, Um dos primeiros trabalhos que nós realizamos aqui, que chama Evangelho-Terapia. E a Evangelho-Terapia, ela consiste justamente no estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a leitura, a compreensão e a interpretação do Evangelho de Jesus, seguido do estudo de uma questão, ou duas ou três, às vezes dá tempo de fazer até três, de O Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos, ou pelo menos já ouvimos falar, que o Evangelho de Jesus recebeu, da grande maioria dos religiosos, o título de Boa Nova. Por que o Evangelho de Jesus é chamado de Boa Nova? E por que esse Evangelho anuncia novos tempos? Às vezes a gente escuta as coisas dentro das pregações dos pastores, dos padres, dos religiosos de um modo geral, e a gente não para refletir. Por que o Evangelho de Jesus ele é chamado de Boa Nova? E boa notícia foi essa que o Cristo trouxe ao mundo depois que Moisés já havia passado por aqui e já tinha deixado para nós a tábula dos 10 mandamentos, que constitui para nós os princípios ou os valores que nós deveríamos desenvolver e almejar ao longo da nossa caminhada. Porque toda a lei, como diz Jesus, e todos os profetas estão contidos naqueles 10 mandamentos.
Nós aqui ignoramos completamente aqueles ensinamentos e fomos na nossa caminhada atropelando as leis divinas. Por quê? Porque a gente foi acrescentando a elas os nossos interesses. Então, vamos só dar um exemplo. Há um mandamento lá na tábua dos 10 mandamentos que diz assim: honrar vosso pai e vossa mãe. Honrar é muito mais que amar. Honrar é muito mais que ter respeito. Honrar é muito mais que abrigar. Honrar é muito mais que cuidar no processo de adoecimento. Honrar pai e mãe é ter para com eles uma dedicação que eles tiveram conosco quando a gente não tinha a menor condição de sequer se alimentar. Porque se o nosso pai e a nossa mãe não tivessem nos alimentado enquanto a gente era criança, nós não estaríamos aqui. Se a nossa mãe e o nosso pai não tivessem trocado nossas fraldas, a gente não estaria aqui. Se eles tivessem nos abandonado no meio de um matagal, como muitas pessoas fazem com gatos e cachorros, e eles sobrevivem, porque eles têm o instinto da sobrevivência muito apurado. Se um ser humano abandonar uma criança recém-nascida no meio do mato, ela não sobrevive nem 24 horas. Então, honrar pai e mãe, por mais defeitos que eles tenham, por mais difíceis que eles tenham sido em nossa vida, por mais que eles não tenham sabido nos amar, por mais que eles não tenham sabido como nos educar, e muitas vezes até não tiveram nem condições de fazer isso, nós devemos honrá-los. Porque sem eles, nós não estaríamos aqui. Começa porque ele já emprestou uma célula chamada, a mãe emprestou uma célula chamada óvulo, das aulas de biologia, né, gente? E o pai emprestou uma outra célula chamada espermatozoide. Sem essas duas células orgânicas do corpo do pai e da mãe, a gente não nasceria. Não teria esse corpo que nós estamos sofrendo hoje. Então, a boa nova é justamente essa notícia que Jesus traz para o mundo, que não será mais necessário nós disputarmos os poderes do mundo à base do olho por olho, dente por dente. Porque era assim a época de Moisés. Que não seria mais necessário o holocausto, que era matar, sacrificar animais e pessoas para agradar a Deus. Não é mais necessário. Ele traz para nós a boa notícia de que o mundo está passando por um novo processo de regeneração. O que significa isso? Significa que o mundo está avançando na direção de Deus, que é a fatalidade que nos aguarda. A boa nova é a mensagem do Cristo para o mundo íntimo, para o nosso coração. Porque tem gente que diz assim: a mensagem de Jesus é para o mundo. É para o mundo íntimo. Porque Jesus não chegou aqui com o intuito de transformar o planeta. Ele chegou com o intuito de transformar corações. E é um coração por vez. E é um coração por vez. Não são todos ao mesmo tempo. Tanto que nem todo mundo no planeta é cristão. Há muitos países em que o cristianismo não é sequer considerado como religião. Há religiões, inclusive, que não consideram Jesus sequer como Messias enviado por Deus. Então ele não veio para o mundo no intuito de transformar o mundo, mas de transformar o nosso coração. Não interessa se você é ou não é cristão, se você crê ou não crê em Jesus. O que ele deixou de ensinamento, se você tiver aqueles ensinamentos como exemplo, você se modifica, você se transforma. Você nem precisa estar dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso. É bom que esteja? É, porque lembra que Jesus disse assim: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Aí às vezes a gente quer fazer tudo isolado, sozinho.
Eu vou lá para aquele lugar com aquelas pessoas cheias de defeito, fico ali falando coisas bonitas e na vida real fazem outras coisas, mas é porque é assim mesmo, graças a Deus nós já estamos falando. Nós já somos capazes de falar, nós somos capazes de entender, nós somos capazes de aceitar. Essa transformação ela vai acontecendo pouco a pouco. Então, esses são os novos tempos. Os tempos da mudança, da transformação. Mas a doutrina espírita, ela fala muito a respeito dessa questão de novos tempos. Lá na obra Caminho da Luz, o Emmanuel, em 1939, o que estava acontecendo no planeta em 1939? Início da Segunda Guerra Mundial. Era um período lastimável da humanidade que se inicia. Vocês lembram que com o advento da Segunda Guerra Mundial nasceu também uma coisa chamada nazismo, holocausto. Bomba de Hiroshima e Nagasaki. As grandes destruições em massa do planeta tiveram início ali nesse período. E nesse período Emmanuel dita a Chico Xavier a obra Caminho da Luz, e ele diz: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o surgimento das energias criadoras de um mundo novo. Por que o Emmanuel afirmou isso? Logo no início, na abertura do processo de Segunda Guerra Mundial. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que a Terra passaria por um momento de grandes dores, que muitos iriam desencarnar e que muitos não teriam mais a chance de retornar, e que a partir desse processo muitos espíritos reencarnariam no planeta para que ele pudesse evoluir, se melhorar, passar por uma nova etapa. E muitos daqueles que estiveram na Segunda Guerra Mundial reencarnaram com a promessa de trabalhar nas fieiras do Cristo. Se vocês assistiram o Nosso Lar 1, o primeiro filme, vocês lembram que tem uma cena que o Nosso Lar inteiro ele param todas as atividades. Por quê? Porque eles vão receber uma grande massa de desencarnados. E aí no filme eles começam a chegar aquelas pessoas mutiladas, umas de muleta, outras trazidas em macas, de todos os países da Europa, porque eles estavam desencarnando em decorrência da guerra. E o impacto vibracional, o impacto da energia, daquele sentimento belicoso, daquele sentimento de ódio que tomava de conta da Europa, era sentido no mundo espiritual. Eles suspenderam todas as atividades de Nosso Lar para socorrer os desencarnados da Segunda Guerra Mundial. Então, esse processo de renovação do planeta, ele é constante. Quando Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos, houve ali uma mudança, uma transformação de paradigma, de modelo, que até então era olho por olho, dente por dente. Se eu matasse o irmão da Lucela, a Lucela tinha direito de matar meu irmão e matar toda a minha família. Mas era injusto? Era injusto. Mas era assim que funcionava. Por quê? Porque não foi eu que cometi o crime primeiro. Como foi eu o provocador do crime, ela tinha direito de me matar e matar a minha família inteira. Adriano, era injusto. Só que quando Moisés chegou, Moisés disse: não é para matar todo mundo. Matou o irmão, mata o irmão dela também. É só olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque era um povo bárbaro, ignorante, primitivo. Ora, se hoje, nos dias atuais, há pessoas que assassinam outra, e aí aquela pessoa, a família daquela pessoa começa a dizimar, matar a família do que matou, e aí vão se matando, daqui a pouco a gente viu morrer todo mundo da mesma família. Se nos dias de hoje a gente assiste esse tipo de coisa, imagina isso à época de Moisés, 5.000 anos atrás. Então Jesus chega ao mundo e ele traz uma grande revolução.
Que revolução é essa? Enquanto o povo que vivia sob os cuidados do judaísmo, da Torá, que é o Antigo Testamento, que vivia ali sendo orientado por Moisés, enquanto esse povo dizia que era olho por olho, dente por dente, matou, pereceu pela espada, vai morrer pela espada, Jesus chega e diz assim: perdoa, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Dá outra face. Se alguém te bate numa face, dá outra face. E não é para deixar a pessoa bater na sua cara e você oferecer a outra, não. A outra face é: se a pessoa te odeia, oferece para ela amor. Se a pessoa te persegue, oferece para ela compreensão. Se a pessoa tem raiva de você, oferece para ela piedade. É a outra face. Jesus chega ao mundo e diz: amai os vossos inimigos. Adriana, como é que eu vou amar meu inimigo? Se ele me persegue, me faz mal, me calunia, fala mal de mim. Como é que eu vou amar? Não ter ódio, nem desejo de vingança. Esse é o amor ensinado por Jesus. Não é fazer as pazes. Não é andar com a pessoa debaixo do seu braço. Não é botar ela dentro da sua casa. Porque uma pessoa que já lhe fez mal uma vez, lhe traiu uma vez, ela é capaz de lhe trair de novo. Ela é capaz de abusar da sua confiança. Então a gente tem que ter cautela, ser manso como as pombas e cauteloso como as serpentes. São Francisco de Assis tem uma história tão interessante, que ele diz que certa vez encontrou uma irmã cobra, né? Que ele falava com todos os bichos. Era o irmão peixe, o irmão cachorro, a irmã cobra. Encontrou uma pobre irmã cobra andando no meio da cidade, e aí ele disse para ela, disse: olha, aqui não é seu lugar. Melhor você tomar cuidado, voltar para casa, para o seu lugar, porque aqui é perigoso. Não ataque as crianças, não ataque os transeuntes. E aí ela se recolheu, parou de atacar as pessoas e começou a levar pedrada. Onde ela passava, a pobre era pedra. E quem vê uma cobra pensa logo em meter a pedra na pobre coitada, né? Não sei porque o instinto é esse. E aí um dia São Francisco encontra ela toda machucada, toda capenga, a pobre dela cobra. E aí ele olha para ela e diz assim: mas minha amiga, minha irmã, que foi que houve que você está nesse estado? Ela disse: São Francisco, o senhor disse que não era para atacar mais ninguém. Então eu parei de atacar as pessoas. Ele disse: não, minha filha, eu disse para você tomar cuidado, não atacar os transeuntes, mas não disse que você não precisava não se proteger. Eu não disse para você que você não deveria se proteger. Você precisa se proteger. O seu veneno é para lhe proteger. E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente quer ser tão bom, quer ser tão maravilhoso, quer ser tão bom para os outros que é besta. Tem gente que é besta e vira burro de carga, né? Sai carregando o problema dos outros nas costas, e aí faz como uma serpente, só leva pedrada. Não, você tem que ser manso. O que é ser manso? Entender as coisas com cautela, com paciência, olhar para as situações sem desespero. O que o desespero resolve na nossa vida? Nada. O que a aflição resolve na nossa vida? Nada. O que revolta resolve os nossos problemas? Nada. O que raiva resolve das nossas angústias? Nada. Não resolve nada. Então ser manso é isso, é olhar para as coisas com cautela. Se esse problema apareceu é porque tem uma solução. Isso é ser manso. E ser prudente é quando alguém que você sabe que é capaz de lhe dar uma rasteira, quando alguém que você sabe que é capaz de lhe trair, você mantém aquela pessoa à distância. Você não precisa ter ódio, nem rancor, nem vingança, nada. Mas não precisa andar com ela dentro da sua casa. Isso é a prudência ensinada por São Francisco de Assis. Então esse processo de mudança, de transformação, de melhoria, ele acontece sempre. Porque a lei de progresso, ela é uma lei da natureza. Desde a época em que Jesus veio ao mundo, que ele anuncia essa boa nova. A boa nova, a mensagem da sua vida, que está descrita no Evangelho, no Novo Testamento. O Novo Testamento é um diário de Jesus.
Se você quiser saber da vida de Jesus, você abre a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, que você tem ali o Instagram do Cristo. Tudo que está no Novo Testamento é o Instagram. Se houvesse um Instagram naquela época, eu fico imaginando Mateus fazendo a foto no dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes postando. Imagina a quantidade de likes que ele ia receber. No dia em que João leva Maria, tira Maria do pé da cruz e leva Maria para viver com ele. A multidão que acompanhou Jesus no domingo de Ramos. Vamos junto, né? O João fazendo uma foto e postando. O Novo Testamento é o Instagram do Cristo. Está lá, tudo do cotidiano dele, da vida dele, do dia a dia dele. O que ele fazia, para onde ia, as viagens que ele fez, os amigos que ele tinha. Está tudo. Que nem isso que a gente posta hoje no Instagram. É viagem, é passeio, está comendo, é onde está se divertindo. Imagina Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, no casamento de Caná. Ele foi para aquela festa porque a noiva era prima dele. E aí primo no hebraico é mesmo a mesma coisa de irmão. Se você nasceu primo de alguém, naquela cultura, você não é primo, você é irmão. Você é irmão. E aí ele foi para o casamento. O vinho acabou, Maria pediu para ele, e ele não tinha como negar um pedido para Maria, que a mãe dele foi quem trouxe ele para o mundo. Meu filho, o vinho acabou, e ela sabendo que ele era capaz de resolver, né? Ele vai lá e transforma a água em vinho. Aí imagine Jesus distribuindo o vinho está pronto, vamos distribuir vinho, e a alegria que não foi nessa festa. Primeiro evento de Jesus, uma festa, ele dançando com os primos, o vinho sendo distribuído, e a alegria daquela família, porque eles guardavam sempre o melhor vinho para o final da festa. Ali é o diário do Cristo, é o Instagram dele. E nós devemos nos aproximar desse evangelho para conhecer essa boa nova. E para a gente poder atentar para essas mudanças, para essas transformações. Porque desde 1939 que o Emmanuel anuncia, e já em Allan Kardec, na obra Gênesis, como a gente vai ver, em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no século XIX, 1865, eles já anunciavam a chegada desses novos tempos. Nós estávamos sendo preparados para isso, né? O tempo da regeneração, o tempo da transformação, o tempo, esse patrimônio divino que todos nós recebemos para usufruir dele e alcançar as metas com as quais nós nos comprometemos no mundo espiritual. Eita, Adriana, eu me comprometi com muita coisa, porque na minha vida tem BO, graças a Deus, que tem BO. Porque se você está recebendo seu BO agora, isso significa que quando você voltar para lá, você não pode mais levar isso, eles têm que ser resolvidos aqui. Precisam ser resolvidos aqui. Se você chegou aqui, eles estão aparecendo na sua vida porque você tem condição de resolver. Se você não tivesse, eles não chegariam até você. Então, esse tempo, né, novo, esse tempo de regeneração, é o tempo que vai justamente renovando também as nossas inquietações e as nossas angústias. Por quê? Porque a gente imagina aí, na época de Moisés, qual era a preocupação dos seres humanos? Comer, procriar, dormir e usufruir da vida. Só. Quem tinha, não mudou muita coisa no geral. Quem tinha muito dinheiro, tinha muito dinheiro. Quem era muito rico, era muito rico. Quem tinha poder, tinha muito poder. E quem não tinha, vivia à sombra dos que tinham. Porque na época de Moisés havia escravidão. Tanto que o povo hebreu foi escravizado no Egito. Você deve ter assistido alguns capítulos daquela novela na Record, deve saber disso. Mas o povo hebreu foi escravizado no Egito. Então não era muito diferente. As circunstâncias gerais, mas as particularidades são muito diferentes. Por quê? Porque naquele tempo não havia
mobilidade social. Aliás, não havia mudança social. Quem nascia escravo era escravo até morrer, quem nascia rico era rico até morrer. Hoje em dia há uma mobilidade. Eu posso estar em uma situação difícil agora, mas eu posso estudar, eu posso trabalhar e posso sair dessa situação e ir para uma situação melhor. Como eu também posso usar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri para o mal e sair de uma suposta situação boa e ir para uma pior. Porque tem gente que enriquece dando golpe, tem gente que enriquece enganando as pessoas, tem gente que enriquece através de calote, tem gente que enriquece roubando, traficando. Então, esse processo, a pessoa pode pensar assim: a minha vida está maravilhosa, estou aí rasgando dinheiro, fazendo vídeo de dinheiro, queimando dinheiro no Instagram. E essa vida maravilhosa é a pior vida que a gente pode imaginar. Por quê? Porque, gente, tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E se a consequência não for agora nessa vida já, com certeza ela vai aparecer, surgir para nós no retorno à pátria espiritual e no retorno de novo para a vida na matéria. Então, esse tempo de transformação, ele traz realmente angústias, preocupações. Na época de Moisés, as mulheres não tinham direito nem de falar dentro de casa. Elas eram contadas com os bodes, com os cavalos e com os camelos. Eu tenho 40 camelos, 38 ovelhas, 50 bodes e 2 mulheres. Era assim que era contado. A mulher era contada entre os bichos. Hoje em dia, tem Maria da Penha. Hoje em dia, tem a luta pelos direitos femininos, feministas. A gente luta pela igualdade de salário, pela igualdade de condições de trabalho, por tudo isso, Então, a gente precisa entender que os tempos, as circunstâncias, elas foram mudando. Mas as nossas inquietações também. Imagine, depois da pandemia, façam aí mentalmente um cálculo de quantas pessoas vocês conhecem que depois da pandemia se tornaram mais ansiosas, mais depressivas, mais atormentadas. Quantas centenas de pessoas se transformaram nesse sentido, passaram por essa mudança? Por quê? Porque as angústias, as inquietações mudaram. Quantas pessoas estão hoje no mundo se perguntando assim: meu Deus, eu tenho tudo, eu tenho uma casa, não é a melhor casa do mundo, não, eu tenho uma casa, eu tenho o que comer, graças a Deus não me falta nada, eu tenho como viver tranquilamente, a minha vida não tem grandes problemas. E eu vivo com essa angústia, preocupado com tudo o tempo inteiro, me perguntando o tempo todo como é que eu vou fazer para resolver isso, como é que eu vou fazer para resolver aquilo. Eu não durmo à noite preocupado com meus problemas, eu não durmo à noite preocupado com o filho, com o neto, com medo das drogas, com medo da violência. As inquietações mudaram, as angústias mudaram. E a maioria de nós não se dá conta de que essa angústia, de que essa preocupação é normalmente a ausência do cuidado com o nosso espírito, com a dimensão espiritual. Se conectar a Deus, olhar para essa dimensão tão esquecida. Porque a gente cuida muito da casa, pensa muito no boleto, nas contas para pagar, no que tem para comprar, o perifolia está bem, aí todo mundo querendo ir bombar no perifolia, na badá, na roupa nova, na maquiagem, na unha em gel, no cílio postiço, não sei. É tanta preocupação. E não se preocupe em cuidar do espírito. Como é que está meu espírito? Eu tenho alimentado ele de quê? É de raiva? É de revolta? Ou eu tenho feito uma prece de vez em quando? Eu tenho conversado com Deus? Conversar com Deus, gente, não é rezar, não precisa nem ter um texto na mão. Senta num lugar, vai caminhar na sua caminhada, lavando aquela roupa lá na pia, na pedra. Senhor, o que é que eu faço com esses meninos aqui em casa? Me oriente, o que é que eu faço na minha vida? Me oriente, o que é que eu faço com esse problema aqui dentro de casa, esse problema com o meu companheiro, com a minha companheira. Vá rezando. E se você não for vendo solução, reze. Reze com aquela pessoa. Quando ela passar na sua frente, deixa ela seguir, não deixa ela ver, não. Quando ela lhe der as costas, você começa: Senhor, ilumina o caminho dessa criatura.
Bota ela no bom caminho, dá juízo na cabeça dessa criatura, começa a rezar nas costas dela. Minha avó dizia que quando uma pessoa é muito endurecida, ela passar por você começa a rezar um 3, 2, Pai na costa dela, que tudo se resolve. Hoje em dia, eu entendo que ela dizia o 3, 2, Pai, porque ela era católica, né? Mas você faz na frente. Por que é nas costas? Por que diz nas costas? Porque não é na frente dela, que na frente dela pode se zangar, né? Ela pode ficar zangada. Então você faz em silêncio. Nas costas significa isso. Você faz em silêncio, faz discreto, né? Quando ela está ali perto de você, você nem sabe o que, é que ela está fazendo. Ela nem imagina o que, é que você está fazendo. Antes você vai estar lá na pia lavando a louça e você está na mesa da cozinha. Você olha para mim, agora é a hora. É agora. E ó, começa a rezar. Avança esse espírito, Senhor. Derrama as tuas energias amorosas sobre esse coração endurecido. Bota juízo na cabeça dessa criatura. Para quê? Para que a gente possa vencer nas angústias, as inquietações. Porque nós vivemos muito angustiados e muito inquietos. Todos nós. De qualquer maneira, ou hoje, ou amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, todos nós vamos passar por esse processo que nós já passamos um dia e vamos voltar a passar, que é o processo da mudança da indumentária carnal. O que é isso? Perder esse corpo. Vai chegar uma hora que esse corpo vai ficar. Esse corpo vai grosseiro, material. Tem um negócio aqui perto da gente chamado cemitério. 2 agora, né? Um de um lado do outro. Para lembrar a gente de que a gente não é 3. São 3, né, Ricardo? É. Lá no fundo, mais na frente, o novo aqui. Isso. Então, imagina aí quanto a gente tem morrido, né? Porque quando eu cheguei aqui, dormi, nossa, era um aqui. Né? Isso para dizer que a gente um dia vai embora, esse corpo velho vai ficar. Por mais que você goste dele, por mais que ele lhe dê prazer, comer, dormir, né? Um dia ele vai ficar aqui. E o que vai sobrar disso tudo? Quem você é, o bem que você fez, aquilo que você foi capaz de construir para o seu próprio benefício, para o benefício dos outros, aquilo que você carrega no seu íntimo, aquilo que você carrega na sua alma, aquilo que você conversa com você mesmo, intimamente, que ninguém está vendo. Sabe aquelas horas que ninguém está vendo, você está sozinho, está só você com você mesmo. O que você pensa? O que você pensa nessas horas? O que você faz nessas horas? É isso que vai sobrar, entendeu? Porque na frente dos outros, geralmente a gente põe a máscara, né? Então, essa indumentária carnal, ela vai sendo trocada ao longo dos séculos, como diz aí o Emmanuel na obra Caminho da Luz. Vão passar as raças, vão passar as gerações, as línguas, os povos, os países, as fronteiras, as ciências, as religiões, tudo isso vai passar, né? E vão sendo substituídas por quem? Por almas e gerações que vão melhorando o mundo. Melhorando o mundo. Minha mãe disse que quando eu nasci, em 1972, faz 52 anos, né, que eu nasci. Em 1972, a minha mãe, quando eu nasci, eu fiquei 30 dias dentro de um quarto, poucas pessoas me viam, porque eu não abria nem os olhos. Eu vim abrir os olhos, ela estava no quarto 2 meses. Hoje em dia, o menino nasce com os olhos arregalados, olhando para o médico, querendo saber quem é o médico dele, quem foi que bateu na bunda dele, para o menino chorar, entendeu? O menino nasce procurando um celular, eu quero meu iPhone. Meu irmão, o menino já vem aí com 10G. Nós estamos em 4G. Na internet, nós não, né? Na internet. O menino nasce assim, 10G. O menino é acelerado, o menino sabe de tudo. A avó tem 70 anos, o menino tem 3 anos de idade, fica ensinando para a avó como mexer no celular, porque a avó não sabe, o menino sabe. Vieram assim, é outra geração. A minha sobrinha Ananda Luísa, quando ela tinha 3 aninhos de idade, a mãe dela inventou de desfiar um pedaço de frango e botar no prato dela, porque até ela só comia legume, arroz branco, fruta. Aí a mãe dela botou uns franguinhos, porque ela tinha muita intolerância, botou uns pedacinhos de frango desfiado no prato dela, e ela olhou para a mãe dela e disse assim: mãezinha, isso aí é o quê? Aí a mãe dela disse: é frango, minha filha. Aí ela disse: frango? Aí ela, minha irmã, sim, frango. Aquele que tem peninhas.
Aquele da cabecinha vermelha que faz cocó. Minha irmã disse, mamãe, eu não vou comer nunca um flango. Eu criei um flango quando ela criança, ela ganhou 2 pintos quando ela criança. Já ganhou aqueles pintos coloridos do povo que era crueldade, pintava os pintos? Ela ganhou 2. E ela criou eles até os 3 anos de idade. Nunca que eu vou comer um flango na minha vida. E a mãe dela insistia que ela comer carne e frango. Eu não vou comer o boi, mãe. Eu não vou comer o frango até hoje. Ela vai fazer 16 anos no próximo ano. Ela não come nem carne nenhuma. Nada. Quem foi que ensinou para ela? Ela saiu do bucho da mãe dela, que é carnívora. Falta doida por carne. Parece um leão. Quem foi que ensinou para essa menina? Ela já nasceu melhorada. Ela já passou por tantas fases, por tantos processos, como tantas crianças que hoje em dia estão aí, que a gente se surpreende com a inteligência e com a sensibilidade. Porque passam-se as gerações, passam-se as raças, e nós vamos melhorando. Por isso que o Kardec diz que são chegados os tempos de todas as partes ao anúncio de que esse tempo de transformação, de transição, os tempos marcados por Deus para a nossa melhoria, para a regeneração da humanidade, estão chegando. E grandes acontecimentos iriam surgir para marcar esse tempo. E lá no livro, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esses tempos anunciados por Jesus são os tempos da razão, da gente olhar para a religião não como uma doença, como um fanatismo, mas olhar para o aspecto da religiosidade, da necessidade que todos nós temos de nos construir como seres imortais, de nos constituindo como criaturas filhas de Deus. Esses tempos anunciados pelo Cristo chegaram. Eles estão aí desde o advento da doutrina espírita, desde quando o Espírito de Verdade anunciou a chegada do Consolador prometido, e já foi anunciado por Jesus através de João lá no Novo Testamento. Nós estamos vivendo os tempos da transformação da humanidade. Esse tempo em que as ideias morais vão se desenvolver para realizar os progressos contidos nos desígnios de Deus. O Cristo foi o grande iniciador dessa transformação moral. Ele é o exemplo da moral mais pura que nós conhecemos, mais sublime da moral cristã. A transição planetária, a mudança dos tempos anunciados por Jesus, eu lembro quando era criança, minha avó dizia assim: o mundo de Moisés acabou em água. Agora o mundo vai acabar em fogo. Né? Minha avó dizia muito isso. Eu ficava apavorada quando era criança. Eu ficava imaginando as lavaredas de fogo caindo no céu. E a gente correndo para um lugar e para o outro, não tinha onde se esconder. Porque você já imagina fogo caindo do céu, morre todo mundo só pecar. Né? Meu Deus do céu! Senhor, é assim uma visão tenebrosa. O mundo se acabando em fogo. Eu já imagino aquelas bolonas de fogo caindo do céu. Eu tinha pesadelo com aquilo quando era criança. Meu Deus do céu! E o mundo nem se acabou com o dilúvio de Moisés. Porque imagine, minha gente, o mundo se acabou com Moisés. Tudo beleza, o mundo se acabou, né? Acabou tudo em água. O que foi que Moisés botou dentro da arca? Foi bicho. Foi só bicho que ele botou dentro da arca. Se o mundo tivesse acabado, como foi que esse mundo foi povoado depois? Ele só tinha bicho. E ele já era idoso. E a mulher dele também era idosa. Não tinha mais como ter menino. E se eles tivessem esses meninos, eles eram irmãos. Esses irmãos iam ter menino com ele mesmo. Não tem sentido, minha gente. Só era bicho dentro da arca. Não foi o mundo que se acabou, foi uma parte do mundo em que ocorreu aquele dilúvio. E aquilo ficou caracterizado como se fosse universal. Não tinha internet, né? Não dá para fazer uma selfie do dilúvio. Não tinha internet. Como é que fazer uma selfie do dilúvio para provar? Né? Não tinha. Moisés dentro da arca por mim, né? Não tinha como. Não tinha. Aquilo era uma parte, aí aquilo
espalhou como se fosse a realidade. Então, esses tempos anunciados por Jesus, eles estão chegando, mas a transformação agora não é mais física. Não são mais os terremotos, os maremotos, os dilúvios, né? Porque esses fenômenos, eles sempre aconteceram, são fenômenos naturais e vão continuar acontecendo. São fenômenos naturais. Essa mudança agora, essa transformação, ela é moral. A mudança tem que ser de dentro para fora. A coisa mais difícil para o ser humano é transformar ele mesmo. Rapaz, religioso, a gente arruma a vida de uma pessoa. A pessoa está com problema, a gente senta do lado dela e diz: olha, mas se tu fizer isso. Se tu fizer desse jeito aqui, assim, vai resolver isso em 10 minutos. E a pessoa olha: é mesmo, é. Agora, arrume a sua vida. O mesmo conselho que você deu para ela, faça na sua. A coisa mais difícil do mundo é arrumar a própria vida. A gente arruma muito fácil a dos outros. Por quê? Porque é muito difícil vencer os próprios vícios. É muito difícil vencer os próprios hábitos. É muito difícil vencer as próprias angústias. É muito difícil. Maria de Magdala era uma mulher lindíssima, tão bonita, que ela não é descrita no Evangelho, porque foi escrito pelos apóstolos, e os apóstolos não gostavam de Maria de Magdala. Vale, Adriana, tinha despeito assim na época de Jesus. Tinha, minha gente, é ser humano. Eles não eram Jesus, não. Eles seguiam Jesus. Mas eles não suportavam Maria de Magdala, porque ela era lindíssima, rica e prostituta. E naquela época, isso eram 3 coisas que não podiam andar juntas. E ela era dona do seu nariz. Ela fazia tudo aquilo que os homens faziam. Ela era simplesmente dona da sua vontade. E aí eles se incomodavam demais com ela. E ela vivia cercada dos homens mais poderosos da Palestina, da Judéia, da Galileia. Ela vivia cercada dos homens mais ricos e mais poderosos daquela região toda. E ela venceu os vícios mais difíceis que um ser humano pode vencer. O vício da luxúria, o vício do poder e do dinheiro, o vício do sexo. Ela venceu as coisas, os arrastamentos mais difíceis que todo ser humano tem. Por isso que ela foi considerada a 14ª apóstola do Cristo. Toda a mudança que ela fez foi de dentro para fora. E é muito difícil fazer essas mudanças. A gente precisa ter muita boa vontade, né? Lutar. Por quê? Porque esse movimento de transformação, essa mudança, esses novos tempos, é uma mudança no sentido do progresso moral. Nessa palestra que eu fiz aqui, no começo do mês, que era sobre autodescobrimento, eu fiz uma pergunta, que é para mim e para todos vocês. Se você olhar para a sua vida hoje, olhar para os últimos 10 anos da sua vida, e você começar a fazer uma autoanálise do que você já melhorou, em quantas coisas você pode dizer que hoje você é melhor do que você era 10 anos atrás? Se você puder dizer pelo menos um vício que você venceu, pelo menos um mau hábito que você venceu, tenha certeza absoluta, você está no caminho certo. Você está amparado pelos seus anjos guardiães. Você está amparado pelos seus amigos espirituais. Você está amparado pelas pessoas que te amam e que querem teu bem. Não desiste, persevera. Porque se você vencer um, você é capaz de vencer todos. Todos. Você é capaz de vencer todos. Então é um progresso moral. Essa mudança, ou esses novos tempos, se fala
que se fala no Evangelho, na obra Gênesis, na obra Caminho da Luz, em O Livro dos Espíritos, a gente está falando de progresso moral. A Terra, diz o Emmanuel, hoje, na atualidade, ela é uma grande casa em reforma. Você já viveu dentro de uma casa, a casa sendo reformada? Quebra a parede, Ave Maria, quebra a parede, é barro, é cimento. Você passa bem um mês comendo com a areia dentro dos pratos. É um negócio impressionante. Mastiga a areia dos pratos. Você pode lavar. Não sei o que é isso. Aparece terra, cimento dentro dos pratos. É um negócio tenebroso você fazer reforma com você dentro de casa. É uma agonia, o serviço à casa, nunca sabe o que você quer, tá? Sempre tem um problema, dá sempre um BO. Pois a Terra hoje é essa casa em reforma. É por isso que a gente tem a impressão que está tudo bagunçado, que tem violência demais, que tem crime demais, que tem droga demais, que tem perversão demais, que tem gente ruim demais. A gente tem essa impressão, é uma falsa impressão. Por quê? Porque na realidade nós somos melhores hoje do que a gente era há 1000 anos atrás. Nós somos melhores hoje do que nós éramos há 100 anos. É que a gente está em reforma, então parece que está tudo muito bagunçado. E aí ele diz, tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para se ajustar, para se harmonizar, né? Acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade. Não esqueçam disso aqui. Esse momento de transição, de mudança, de reforma, é para que nós possamos acordar a responsabilidade de viver como criaturas imortais. Eu vou encerrar essa tarefa aqui, eu vou encerrar essa existência, eu vou voltar para o mundo espiritual. Eu já contei isso para você, não vou contar de novo, porque isso eu já tive vários sonhos com isso, e outras pessoas me contaram, né? Que você chega no mundo espiritual, quando você desencarna, depois você passa, não dói, viu? Você não dói, é como se você tivesse dormido. Quando a gente vai dormir, ninguém sabe se vai acordar amanhã de manhã. A gente bota o feijão de molho com a esperança de manhã acordar e fazer o feijão. Mas ninguém sabe se depois que dorme, acorda, né? A gente vai dormir na fé, que aí é a fé, né? Na fé de que no outro dia a gente acorda. Mas muitas pessoas já me disseram que até eu fui levada para um lugar, estava eu, um senhor, um rapaz, umas 4 pessoas, aí abriram um telão maior do que essa parede e começaram a me mostrar, ó, isso aqui, você lembra desse dia, desse ano, desse momento, dessa pessoa, você lembra? Que foi que você fez aqui? Rapaz, a gente tinha dito para você, quando você saiu daqui, que essa pessoa, você ia encontrar com ela ia dar muita dor de cabeça, ela ia dar muito problema, ela ia ser a pedra no seu sapato, mas você tinha que ter tolerância. Você ia ter que perdoar. Aí vocês começaram uma briga, porque uma varreu o esgoto, a porta da casa da outra. Começaram uma discussão, aí a outra pegou a vassoura, vai resolver da sua porta. E aí começou a confusão, e daqui a pouco estava intriga, daqui a pouco estavam se odiando a ferro e a fogo, daqui a pouco estavam uma falando mal da outra na vizinhança, e começou com o Chico, e aí terminou com vocês se odiando profundamente por causa do esgoto. Como é que pode? Lá no telão, todo mundo assistindo. Aí a pessoa disse assim, esse telão existe mesmo? Eu disse, ô amiga, existe. Esse telão existe. Então, se não quiser passar essa vergonha lá no telão, né? Pode chegar lá, começar a arrumar as coisas agora. Porque a gente aprende com Jesus que o bem que a gente faz hoje apaga o mal que a gente fez ontem. Então, minha gente, ó, pega a borrachinha do bem e começa a fazer o bem. Começa a fazer o bem. Primeiro bem que a gente vai ficar em silêncio. Tá tendo um B.O., uma encrenca, se cale, não diga nada. Não diga nada. Por quê? Porque às vezes uma palavra desanda tudo dentro de casa. Desanda tudo no trabalho. Então tem muito cuidado. Por quê? Porque nós precisamos aprender a viver como criaturas imortais. O que é que eu estou plantando hoje que eu vou colher amanhã? Qual é a semente que eu estou jogando para colher amanhã? Mas essa mudança, além dela ser moral, ela também é de higienização do planeta. Em 1973, o Emmanuel diz para Chico Xavier
Aliás, em 73, em 74. 1974, o Emmanuel disse para Chico Xavier que desencarnações em massa, em 74. Desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, mortes coletivas. Vão lembrando aí. Desvinculações violentas, que são aqueles acidentes muito violentos, os homens bombas, né? Aqueles acidentes aéreos, dramas no Instituto Doméstico, problema dentro da família, problema em casa, dramas domésticos. Toda a família hoje vive um drama doméstico. É o alcoolismo, é a droga, é o desemprego, é a depressão. Dramas domésticos. Processos obsessivos culminando em perturbação e lágrimas. A maioria de nós hoje vive obsidiado. E a maior parte do processo é de auto-obsessão. É auto-obsessão. Você pega uma ideia, o que é auto-obsessão? Você pega uma ideia, você bota ela na sua cabeça e você fica, não vou dar conta não, não vou dar conta não, não vou dar conta não, eu não vou dar conta não, não vou dar conta. E você começa a repetir aquilo tanto para você que você se perturba. Auto-obsessão. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e aí você se perturba. Ou então alguém diz assim, mulher, mas tu tá tão estranho, tu engordou, eu tô gorda, e começa a ter ódio de si mesmo, porque é seu corpo, seu instrumento. Ou então tá magra demais, auto-obsessão. Então, dramas, né, as perturbações e as lágrimas através da obsessão. Moléstia de etiologia obscura. Eu vou só lembrar aqui, começou assim, gripe suína, gripe aviária, Covid-19. Agora já tem uma tal de uma bactéria mortal lá no Japão, que mata não sei quantas pessoas, de repente, da noite para o dia, que ninguém sabe de onde vem esta bactéria. Moléstia de etiologia obscura, né? As moléstias que foram aparecendo, lembra da peste negra, né, que foi matando as pessoas? Essas doenças todas que vão aparecendo que não tem nenhuma explicação, incompreensões. Todas as provas de hoje são recursos, tudo isso aqui, ó. Recursos e instrumentos de que se vale a providência divina a fim de nos conduzir à vida melhor de amanhã. Então, o nome disso aqui é o quê? Provas e expiações. Para quê? Para que a gente se melhore. Então, onde é que começa o novo tempo? É dentro de nós. É dentro de nós. É em nós que começa. Não é do lado de fora. Por isso que Paulo nos convida: renovai-vos pelo Espírito o vosso modo de sentir. É o modo como eu sinto as coisas. É o modo como eu observo as coisas. Será que tudo que eu olho na minha vida é fazendo drama? Tudo que eu olho para a minha vida é fazendo daquela situação pior do que ela já é? Eu só olho para a minha vida de maneira pessimista? Eu só olho para as coisas de maneira negativa? Como é que está meu modo de sentir? Porque eu vou me adoecendo. Por essa razão, a gente tem que entender que a maior obra do Evangelho é justamente o aperfeiçoamento da criatura. A maior obra do Evangelho de Jesus não é do lado de fora, é do lado de dentro. Quando a gente assimilar esses princípios de reforma, de renovação que Jesus ensinou há mais de 10.000 anos, nós vamos mudar muita coisa no planeta e dentro de nós mesmos. E para a gente encerrar essa nossa conversa, é bom a gente lembrar que ninguém se transforma da noite para o dia. Ninguém se melhora da noite para o dia. Eu tenho que começar hoje, agora. Se eu fumo 20 cigarros por dia, eu vou diminuir para 19, na próxima semana para 18, na outra para 17. E eu vou diminuindo isso de tal maneira que vai chegar uma hora que eu não vou fumar nenhum. Se eu boto 3 colheres de açúcar no café para eu tomar açúcar com café, eu vou começar a botar 2 colheres e meia, depois vou botar só 2, depois vou botar só 1, depois vou botar só 2, vai chegar um dia que eu nem vou querer tomar café com açúcar. Vou botar uma gotinha de adoçante, vou botar um leite, vou misturar e vou tomar, para eu não me tornar diabético. Então não dá trabalhar no futuro cego com o membro amputado. Se eu tomo um litro de Coca-Cola
E se me dessem 2, eu tomaria 2. Comece a reduzir o nível de Coca-Cola. Gente, tudo aquilo que manda em você é vício. Se você passa por um refrigerante, esse treme todinho, diz, meu Deus do céu, não vou ter que tomar essa Coca-Cola. A Coca-Cola é quem manda em você. Se você passa num bar e vê o cheiro, sente o cheiro da cerveja e você diz, eu devia tomar uma, é a cerveja que manda em você, não é você que manda nela. Tudo aquilo que te domina, te controla. E é vício, né? E é vício. Então, essa evolução, diz o Emmanuel, ela é fruto do tempo infinito. De átomo a átomo, desde quando iniciou lá a criação do mundo, de átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, as coisas pequenas do nosso cotidiano, as coisas pequenas do nosso dia a dia. Não precisa ser grandiosa, não. Vou mudando as coisas pequenas primeiro. De experiência em experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente. A gente vai alargando o nosso poder de perceber as coisas. E sublimam-se-nos as manifestações da alma. Então, essa transformação, ela é lenta, mas ela tem que ser constante. E são os pequenos hábitos. Nos pequenos hábitos que nós vamos mudando. Como é que eu vou operar essa transformação? Como que eu vou operar essa mudança em mim? De que modo? Nós vamos operar essa transformação usando o elixir da fé inabalável no porvir. Tudo aquilo que eu estou semeando hoje, eu sei, eu vou colher no futuro. Então eu vou trabalhar com afinco, eu vou trabalhar com fé, porque essa fé é o que traz consequências enormes sobre a moralização do homem. Se eu tenho fé no futuro, se eu sei que tudo que eu planto, eu vou colher, isso vai impactar diretamente a minha vida. Então, fé. Para que a gente possa vencer as nossas próprias limitações e ir trazendo para a nossa vida os novos tempos. Porque, à medida em que todos nós formos ouvindo os sagrados apelos de cima, aqueles que vêm de Deus, todas as vezes que nós ouvirmos esses apelos de ser melhor, de ser mais paciente, de ser mais tolerante, de perdoar, toda vez que ouvimos esses apelos, nós despertamos o coração para a vida superior. E compreendemos, enfim, que Deus é a verdade soberana. Que o trabalho é a nossa bênção. Que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação. E que a alma é imortal. Todos nós precisamos lembrar disso todos os dias, para que a gente possa melhorar. E se melhorando, construir um mundo novo. E construindo esse mundo novo, alcançar os novos tempos anunciados por Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tem alguém que está aí pela primeira vez? Não? Todo mundo já de casa? Ah, aquelas duas senhoras. Ah, você também?